O conformismo é uma prisão invisível, e o mais assustador disso é que a maioria das pessoas não percebe que está preso nessa prisão. Todos os dias, milhões acordam, vivem, eles trabalham e repetem esse ciclo sem fim. Tudo parece normal, tudo parece ok para as pessoas. Mas, no fundo, essa rotina esconde uma sentença silenciosa: a estagnação. Muitos acreditam que viver no conformismo é um sinônimo de paz. Uma vida estável, sem nenhum risco, sem nenhuma turbulência, mas na realidade o conformismo é como uma água parada. Na superfície ela parece calma, mas por dentro ela apodrece. Ela cria doenças, gera fraqueza e o mesmo acontece com a vida, com os sonhos, com a alma. Se você parar para pensar, verá que essa metáfora não é distante. Talvez você mesmo já tenha sentido esse gosto amargo da água parada, o gosto de viver uma rotina que não desafia, que não inspira e que não transforma. Essa prisão invisível existe em todos os lugares. E em Block, nós conseguimos ver esse dilema exposto de uma forma bem brutal. Lá, cada jogador precisa lutar pelo seu próprio ego, pelo seu próprio sonho, pelo direito de existir como protagonista da sua própria vida. E dois personagens, Nag Seishiro e Michael Kaiser, nos mostram de maneira diferente o perigo e a salvação diante do conformismo. Nag Seishiro, um gênio nato, um talento absurdo, daqueles que o mundo reconhece de imediato, mas faltava algo essencial nele, uma chama ardente. Faltava ego para ele. Nag era brilhante, mas apenas quando forçado. Ele precisava de alguém que o empurrasse, que o arrastasse para frente, mas ele escolheu a inércia. Ele escolheu o conforto. No início, Nag parecia que havia encontrado um propósito: derrotar Izag Yoichi. Essa rivalidade o fez brilhar, o fez mostrar do que era capaz. Ele se esforçou, ele cresceu e ele alcançou seu objetivo. Claro, ele alcançou seu objetivo. Ele derrotou Michael Kaiser e Izag na mesma jogada. Mas depois disso, o que restou para ele? Nada. O combustível virou fumaça. O objetivo que parecia fogo ardente virou cinzas frias. E então o Nagi que vimos no final da Neverquest League se parecia muito com o Izagi do começo do anime. Um jogador sem ambição. A diferença é que Nagi teve a chance de criar o seu ego, a sua ambição, mas não escolheu. Ele escolheu o conforto. Ele escolheu passar a bola. E essa escolha custou caro. Custou a derrota de todo o Manshine City. Agora pensa comigo, quantas vezes você já fez o mesmo que Nag? Quantas vezes teve a chance de arriscar, de crescer, de brilhar, mas preferiu passar a bola? Quantas vezes você deixou a vida escorrer pelos dedos porque o desconforto parecia pesado demais? Quantas vezes você preferiu se esconder através dessa falsa segurança? É assim que nasce o conformismo. Não da falta de talento, mas da falta de coragem, da falta de exposição, do medo de errar. Outro personagem que expõe esse dilema é Michael Kaiser, o imperador escolhido por Deus, um jogador brilhante, intocável, mas protegido por muralhas. Ele só aceitava batalhas que sabia que poderia vencer. Ele jogava seguro, confortável, alimentado pela dependência de Alex Ness e seus peões. Era como um rei cercado de muros altos. Ele parecia invencível, mas também previsível. Mas o mundo não respeita muralhas eternas. E a realidade bateu. Na Neo Egoist, Kaiser foi derrotado por Izag, e essa derrota não foi apenas técnica, foi filosófica, foi existencial. Ele viu Izag e Noel No abandonando qualquer segurança. Eles não tinham medo de errar, não se importavam em falhar, não estavam protegidos por muralhas. Eles colocavam a evolução acima da vaidade, a sobrevivência acima do orgulho. Foi nesse momento que Kaiser percebeu: se continuasse preso em sua bolha, seria ultrapassado por várias outras pessoas. Ele seria esquecido, ele voltaria a ser quem ele era antes. Então ele fez o que poucos têm coragem de fazer. Ele abandonou o conforto, rasgou as próprias muralhas do seu ego. Ele se arriscou, se expôs, deixou de depender dos passes de Ness
E a partir daí se transformou em um jogador muito mais versátil, muito mais perigoso, muito mais vivo. Perceba a diferença. Nagi e Kaiser estavam diante da mesma encruzilhada. Ambos poderiam evoluir de forma exponencial, mas só um deles teve coragem de sair da zona de conforto. E aqui está a grande verdade. O conformismo mata gênios, mata talento, mata sonhos. Muitos gênios nascem e muitos gênios morrem pelo conforto, pelo conformismo que eles mesmos escolhem. Agora traga isso para a sua vida. Quantas pessoas você conhece que estão presas no conformismo? Pessoas que trabalham em empregos que odeiam, que vivem em relacionamentos sem sentido, que seguem rotinas que drenam a alma, tudo porque acreditam que é mais seguro assim. O mundo está cheio de pessoas que aceitaram o mínimo, que desistiram da grandeza porque se convenceram de que o bom o suficiente já basta. Mas o bom o suficiente nunca é suficiente. Ele é apenas um disfarce elegante da mediocridade. O filósofo Soren Kierkegaard dizia: ansiedade é a vertigem da liberdade. E é exatamente isso. Muitos evitam sair da zona de conforto porque sentem essa vertigem, sentem medo do vazio, medo da queda, e então se prendem a uma vida previsível, mesmo que infeliz. Mas como quebrar essa prisão invisível? O primeiro passo é reconhecer que ela existe. Enquanto você não perceber que está preso, continuará acreditando que você vai estar livre. E essa é a mentira mais perigosa. O segundo passo é se expor ao desconforto, arriscar, experimentar, aceitar o fracasso como parte inevitável da jornada. O desconforto dói, mas é nele que a transformação acontece. O terceiro passo é definir um propósito real. Nag fracassou porque seu objetivo era raso. Claro que não era tão raso. Seu objetivo era superar Isagiwit. Mas vamos concordar, o objetivo era raso comparado a todos os do Blue Lock, a todos os jogadores do Blue Lock. Se ele vencesse o Izag, o que ele teria de objetivo? Ele não tinha mais objetivo. Então, ele foi derrotado, ele se tornou um fracasso porque seu objetivo ficou completamente raso após ele realmente vencer. Derrotar Izag foi apenas como se fosse um alvo temporário, e quando atingiu, nada sobrou para ele. Sem objetivo não há chama, sem chama não há ego. Na sua vida não pode ser apenas ganhar dinheiro, não pode ser apenas passar de ano. Precisa ser algo que te queime por dentro, algo que te obrigue a sair do conforto todo o santo dia. E existe ainda um quarto passo: aceitar que o conformismo nunca desaparece completamente. Ele sempre estará ali, tentando puxar você de volta para a zona de conforto, sempre sussurrando no seu ouvido: fique aqui, é mais seguro, não se arrisque, você já fez o suficiente. E é nesse ponto que nasce a verdadeira coragem da pessoa. Não a coragem de lutar contra o mundo, mas contra você mesmo, contra essa voz interna que pede para você se contentar com o mínimo. Albert Camus dizia: a única maneira de lidar com este mundo sem liberdade é tornar-se tão absolutamente livre que sua própria existência seja um ato de rebeldia. Romper com o conformismo é exatamente isso, um ato de rebeldia contra a mediocridade. Agora eu te pergunto, você quer ser como Nag, um gênio adormecido, sufocado pelo conformismo? Ou como Kaiser, alguém que teve coragem de abandonar a bolha e renascer mais forte? Porque a vida é um jogo muito parecido com Blue Lock às vezes. Os que se conformam ficam para trás, os que se arriscam crescem, e só os que têm coragem de sair da zona de conforto podem alcançar a verdadeira grandeza. Mas não se engane, sair do conformismo não é apenas sobre vencer os outros, é sobre vencer a si mesmo, é sobre deixar de ser um prisioneiro das expectativas, do medo, da preguiça, é sobre se tornar alguém livre.
Você vai viver no conforto da mediocridade ou você vai ter coragem de se expor ao desconforto da evolução?